Que a paz, a graça, a misericórdia e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicados em tua vida. Estamos realizando a leitura diária da Bíblia Sagrada. Acompanhe conosco. O livro de Esther foi originalmente escrito em hebraico e, de acordo com a hipótese de vários estudiosos, a sua versão final seria de autores desconhecidos. O livro de Esther foi escrito na região da Mesopotâmia, provavelmente na Babilônia. O livro de Esther é um texto que está contido nas Bíblias hebraica e cristã. O texto grego de Esther, na chamada tradução Septuaginta, é consideravelmente maior e é baseado em um texto hebraico diferente, no qual o tradutor teria acrescentado os dois textos de dois éditos reais. O texto grego também difere do masorético em seu conteúdo teológico. Judeus e protestantes consideram apenas o texto masorético canônico, enquanto os católicos consideram ambos os textos inspirados, o masorético e o grego. O livro de Esther é composto por 10 capítulos, que narram a história de uma jovem judia, órfã, chamada Esther. Esta jovem era prima do judeu Mardoqueu. Ela se torna esposa do rei persa Assuero e salva o povo judeu das conspirações do ímpio Amã. Façamos a leitura. Livro de Esther, capítulo 1. Estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. No trono real na fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas e argolas de prata, fixadas a colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata sobre um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. As bebidas eram servidas com taças de ouro de diversos modelos e havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam, Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que lhe trouxessem a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas, quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Então o rei consultou seus sábios, que entendiam das leis e dos costumes dos persas, e aos quais ele sempre pedia conselhos. Seus nomes eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, 7 nobres da Pérsia e da Média. Tinham acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a rainha Vasti? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei transmitidas pelos eunucos? Memucã respondeu ao rei e aos nobres. A rainha Vasti ofendeu não somente o rei,
mas todos os nobres e cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar este dia, as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia e a Média saberão que a rainha fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vasti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pela esposa. O conselho pareceu razoável ao rei e a seus nobres, e ele aceitou a proposta de Memucã. Enviou cartas a todas as partes do império, a cada província, em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser o chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra.